esses dias eu tirei uns diazinhos de férias e aí eu tive a oportunidade de ir à Itália. Eu fui na fábrica da Ferrari para conhecer e tudo, coisa de turista mesmo, né? E como eu estava naquela área da Emília-Romana, que tem Emília-Romana, a capital Bolonha, e tem várias cidades. Uma das cidades é Maranello, a outra é Módena. Maranello é uma cidade muito pequena, não tinha ideia o quão pequena Maranello. Salvo engano, é uma cidade de 16 ou 17 mil habitantes. Então a gente pode Sim. imaginar que é uma cidade bem pequena. E, obviamente, tudo é pintado de vermelho e tem um cavalinho. Tudo, tudo. Você entra na pizzaria, tem um cavalinho lá dentro. Você entra em qualquer loja, tem um cavalinho lá dentro, entendeu? Cada esquina tem um cavalinho parado, é isso? Exatamente. Caramba! Mas o que eu ia contar foi o seguinte: então, nessa viagem que eu fiz, bem rapidinha, eu resolvi passar em Imola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, para conhecer o autódromo e tudo, e também ver o Memorial do Senna. Tem a estátua do Senna ali, tudo, aquela tela que separa porque você, não sei se vocês souberem, vocês me perdoam, mas eu vou falar que de repente tem algumas pessoas escutando a gente que não conhece. Você chega no autódromo, o Enzo e Dino Ferrari, você não precisa entrar no autódromo, tá? Você contorna a pista, tem tipo um túnel que você passa de carro ou a pé, que é por baixo da pista, que seria pouco depois da reta de largada, tá? Então você passa, Tá. e aí você chega a um determinado momento que você vai ou para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda você vai para onde tem a arquibancada, onde tem a torre de transmissão e tudo, e para a direita é um parque. No Rio, pelo menos se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas eu não lembro de ser muito comum parque no Rio. É mais em São Paulo, por exemplo, se a gente pegar Rio e São Paulo, tem o Ibirapuera e tudo. Então, lá é um parque muito grande, Parque Aqua Minerale. Então, é um parque onde tem brinquedo para criança, tem a molecada jogando futebol, tem aqueles aparelhos para a terceira idade, se exercitar e tudo, e você vai O caminhando. parque é o mesmo nome de uma das curvas de lá, inclusive, né? Aqua Exatamente. Minerale. Exatamente, E você vai andando, e aí chega um determinado momento que você. E isso à direita, você está andando, à tua direita tem uma tela. E aí você vê a pista. Então a pista fica, sei lá, 6 metros da tela. Então é só você encostar ali na tela que você assiste a corrida. Sim. Entendeu? Então você vai andando, aí começa aquelas homenagens que é bandeira do Brasil, camisa escrito Senna, bandeira de vários outros países escrito Senna, e vai aumentando a quantidade de homenagem até que tem a estátua que é no ponto onde o Senna se acidentou, na curva Tamburello. Ele se acidentou na curva para o lado direito, vamos falar assim, e toda essa homenagem é para o lado esquerdo. Tá? Então, fui, visitei, emocionante lá, você poder ter a oportunidade de estar naquele local e tudo. E depois eu resolvi dar um pulo no hotel onde o Senna ele ficou hospedado no fim de semana que ele morreu. É um hotel, não é em Imola, que na cidade onde tem o autódromo, é numa cidade que fica, vou dar um chute, uns 15 quilômetros mais ou menos de Imola, Castel San Pietro, o nome da cidade. Eu fui para lá e é uma cidade bem pequena, que aí você passa a entender o porquê que o Senna optou por ficar ali. Porque realmente o Senna, o tamanho que é que eu não vou nem falar hoje, mas em 1994, o tamanho do Senna numa Fórmula 1 que tinha perdido o quarteto, vamos falar assim. O Piquet se aposentou em 91, em 92 o Mansell parou, tudo bem que ele fez aquela volta em 94, 95, mas ele tinha se aposentado em 92, o Prost se aposentou em 93, então só tinha o Senna. Então ele foi para essa cidadezinha, que é super tranquila, super calma. Esse hotel, na realidade, é mais ou menos como se fosse uma posada, não é um prédio, entendeu? E nesse hotel é super interessante que eles têm, na hora que você entra no saguão,
os donos é um casal, tá? Você entra no saguão, então tem como se fosse uma cristaleira, com muitos objetos do Senna, inclusive um capacete original, que na hora que você vê o capacete tem lá o certificado de original do Mosca, feito pelo Mosca. Tem um autógrafo do Senna, uma dedicatória para o dono do hotel, e aí tem várias reportagens lá dizendo que o Senna se hospedava naquele hotel, miniaturas de carros que o Senna guiou na Fórmula 1, etc. e tal. E o mais interessante, o Senna ele ficou hospedado no fatídico fim de semana, né, do dia 1º de maio de 94, ele ficou hospedado no quarto 200. Esse quarto, ele não é colocado para você passar a noite, né? Para você... Sim. Faltou a palavra agora para mim, mas enfim. Para você se hospedar. Se hospedar. Isso, para você fazer a reserva. Porque na hora que você entra no quarto, o quarto está exatamente como estava em 1994. Os mesmos móveis, tudo do jeito que estava. É um quarto de hotel pequeno, né? Tem uma antessala, o banheiro e o quarto. O pessoal me falou que a única coisa que modificou ali dentro foi o banheiro, que precisou de uma reforma, então o banheiro realmente é bem novo, dá para ver que destoa. Então dentro do quarto tem carpete, tem uma cadeira de madeira super simples, entendeu? E a cama eles precisaram trocar também, mas o resto está igualzinho. E além disso, eles fizeram nas paredes, penduraram uns quadros do Senna para fazer alguma referência, fizeram algumas palavras que o Senna dava em entrevista, algumas frases bonitas dele, então eles escreveram na parede. É a única coisa diferente do que estava em 1994. Então achei bem bacana, bem emocionante essa preservação do ídolo, entendeu? E você não imagina, você entra num hotel, um hotel comum, entendeu? Quando você passa ali pela recepção, no saguão, tem aquele cantinho ali com as coisas do Senna, então uma pessoa meio que distraída, que não gosta tanto, vai olhar e não vai representar muita coisa. E não deixa de ser uma grande homenagem, uma espécie de memorial para o Senna, por ele ter passado por ali. Não só em 94, mas em anos anteriores também, quando tinha o grande prêmio, que na época se chamava San Marino, né? Hoje é Emília-Romagna.